Salve galerinha do segundo F, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos dar início à correção da primeira tarefa que eu mandei para vocês nesse sistema online. Na verdade era uma tarefa de revisão, porque é um conteúdo que vocês estudaram na 8ª série, né? Vamos relembrar aí alguns pontos importantes que vocês precisam saber dessa tarefa, tá certo? Então vamos junto nessa. Bom, muito bem, uma primeira coisa que nós precisamos relembrar aí, quando nós trabalhamos com a trigonometria no triângulo retângulo, é que nós temos ângulos que são ângulos notáveis. Então nós temos o ângulo de 30 graus, nós temos o ângulo de 45 graus e nós temos o ângulo de 60 graus, que são os ângulos notáveis no triângulo retângulo, né? Vamos pensar aqui no seno, no cosseno e na tangente. Essa tabela é uma tabela que vocês têm que saber de cor. Vocês estudaram, na verdade, no 9º ano de vocês, né? Então aqui, ó, seno de 30 graus, meio. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus vai ser raiz de 3 sobre 3, certo? 45 graus, seno, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno é o mesmo, raiz de 2 sobre 2. E a tangente, 1. E o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, meio. E a tangente, raiz de 3. Muito bem, esses valores aqui nem sempre vão ser oferecidos pelo exercício. Na verdade, vocês precisam saber essa tabelinha de cor, né? Vamos deixar nossa tabelinha aqui. À medida que eu for precisando, eu consulto junto com vocês. Primeiro exercício dizia assim: uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Dados, aqui gente, perdoa, é raiz de 2, tá legal? Na hora que eu imprimi aqui não saiu, não sei, provavelmente na de vocês não saiu. Mas é uma informação comum, se você pesquisou, né, você deve ter visto lá. Raiz quadrada de 2 igual a 1,41. Mas por que ele está falando isso? Veja, aqui ó, tá a pipa que ele está falando, o fio de 80 metros, o ângulo de 45 graus e a altura da pipa que forma 45 graus com o solo. O que eu não sei é a altura da pipa. Então eu tenho que pensar o seguinte: num triângulo retângulo, vamos lá para nossa consulta aqui, ó. Num triângulo retângulo, eu sempre vou ter o ângulo de 90 graus. Oposto ao ângulo de 90 graus eu tenho a hipotenusa, e aí cateto e cateto. Os catetos formam um ângulo de 90 graus. Esse cateto vai receber o nome de acordo com o ângulo que você está estudando. Vamos supor, se o ângulo de estudo é esse ângulo alfa aqui, ó, então eu estou estudando esse ângulo, então esse é o cateto adjacente. Por quê? Porque ele está ligado ao ângulo. Obviamente, este vai ser o cateto oposto, como o nome diz, né? Ele está oposto ao ângulo aqui, né? O ângulo está aqui, ele está do lado oposto. Muito bem. O que eu tenho que observar? Qual é o ângulo que eu estou estudando? Esse camarada aqui. Então, o meu ângulo, vamos chamar ele de alfa, é o ângulo de 45 graus. Se aqui está o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, o 80 é o quê? O 80 é a hipotenusa. Lembre-se que a hipotenusa é sempre o lado maior, né? Num triângulo retângulo. Então a hipotenusa média é 80. O ângulo está aqui. Olha aqui, ó. Esse x ele é o quê? Ele está oposto ao ângulo. Então aqui é o cateto oposto. Nós vamos chamar de x. Muito bem, vamos voltar aqui. Nós temos 3 formulinhas: seno de um ângulo, cosseno de um ângulo e
a tangente de um ângulo. Como é que é a fórmula do seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. E a fórmula do cosseno? Cateto não existe, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Essas são as fórmulas. Então aqui nós temos um resumo básico, tá? Nós temos a tabela dos ângulos notáveis. Por que esses ângulos? Porque aqui é 90, ó. A soma desses dois aqui precisa dar 90 também. Porque, vamos relembrar uma regra de geometria? Um triângulo tem 3 ângulos. A soma desses 3 ângulos tem que dar 180 graus. Se aqui já é 90, aqui a soma desses dois tem que dar 90. Então aqui nunca vai passar de 90, obviamente. Se aqui é 60, aqui é 30. Se aqui for 45, aqui também é 45. A soma dos dois tem que dar 90, porque é 90 mais 90, 180. Então você tem que gravar isso aqui e essa relação que existe entre eles. Vamos voltar aqui então. Eu tenho o ângulo, a hipotenusa e quero o cateto oposto. Aonde que eu tenho o cateto oposto com a hipotenusa? Aqui, ó. Porque aqui é o cateto adjacente com a hipotenusa, que não serve, e aqui cateto oposto com cateto adjacente, que não vai servir. Por quê? Porque eu não tenho cateto adjacente, eu não tenho essa medida aqui, ó. Tá legal? Então vamos usar o seno, ó. Seno do ângulo é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 80. Seno de 45 graus. Seno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Então, vamos colocar aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 é igual a x por 80. Vamos multiplicar cruzado. Começamos com a linha do x, ó. 2 vezes x, 2x. 80 vezes raiz de 2 fica 80 raiz de 2. Não pode multiplicar, falar que é 160, hein? Por quê? Porque esse está com raiz e esse não. Então fica assim. O 2 vai passar dividindo, vai ficar assim, ó. X é igual a 80 raiz de 2 dividido por 2. 80 dividido por 2 dá 40. A raiz de 2 ele pediu para a gente trocar, ó, 1,41. Então aqui, ó, vai ficar 40 vezes 1,41. Gente, para eu ganhar tempo aqui, ó, eu vou usar a calculadora para a gente ganhar tempo. Então, 40 vezes 1,41. Eita Jesus. 40 vezes 1,41. Peraí. 1,41. Ó, minha calculadora tá louca, tá vendo? 40 vezes 1,41. Olha lá, 56,40. Essa calculadora aqui, ela é da época que eu fazia a faculdade. Então ela tem aproximadamente 30 anos. Tadinha, trabalhou demais. Olha, tá até partindo aos pedaços aqui. Mas vamos lá. Tá feito o primeiro exercício. A altura do pipa aqui, ó, é 56,40 metros de altura. Legal. Vamos para o próximo aqui, ó. O próximo diz o seguinte: qual o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o sol está a 30 graus acima do horizonte? Dados que a raiz de 3 é 1,73. Muito bem. Gente, observa aqui, ó. Ele está falando qual é o comprimento da sombra de uma árvore que tem 5 metros. Aí no desenho está aqui, ó. Então, teoricamente, a nossa árvore, ela está aqui, ó. Tá? É essa árvore que tem 5 metros de altura. O ângulo é 30 graus e ele quer saber a sombra, né? À medida que o sol bate aqui, ó, essa árvore faz uma sombra aqui, ó. Certo? E aí, qual é o comprimento desta sombra? Então, vamos lá. Eu sei que o ângulo é 30 graus, certo? O comprimento da sombra. Qual o comprimento da sombra? O comprimento da sombra ele é um cateto. Qual cateto? Cateto adjacente. Ele, que letra que ele deu aqui? Eu não estou enxergando. Né? Ele chamou de S, sombra.
Vamos chamar de S, né? Já que ele chamou S de sombra. Então, cateto adjacente é o S. E a altura aqui, ó, da árvore, ó, o ângulo está aqui. A altura, cateto oposto, 5 metros. Certo? Tudo bem? Então, essas são as informações que eu tenho. Ângulo de 30 graus, cateto adjacente que é S e cateto oposto que é 5 metros. Qual é a fórmula que relaciona o cateto adjacente com o cateto oposto? Aqui, ó. Cateto adjacente oposto, tangente. Então, vamos colocar a formulinha aqui, ó. Tangente do ângulo é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza. Tangente de que ângulo? 30 graus. Então, tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é 5, sobre o cateto adjacente, que foi chamado de S. Vou fazer letra de mão para não confundir com 5, ó. S. Muito bem. Tangente de 30 graus. 30 graus, tangente. Aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Então, vamos trocar aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3 igual a 5 sobre S. Beleza? Vamos jogar lá para cima. Ó, vamos multiplicar cruzado. Vamos começar onde está a letra, né? O S está aqui, então raiz de 3 vezes S fica raiz de 3 S. 3 vezes 5, 15. Tudo bem? Então, S vai ser igual a 15 dividido pela raiz de 3. Só que ele pediu para trocar a raiz de 3 por 1,73. Então, S vai ser igual a 15 dividido por 1,73. Ai, vamos lá para a idosinha. Idosinha, ajuda eu, pelo amor do Senhor. Cadê as pilhas? Tá aqui. Muito bem. 15 dividido por 1,73 igual 8,67. Vamos arredondar, 8,7. Então, S igual 8,7. O quê? Metros, porque é o comprimento da sombra. Então, resposta, 8,7 metros vai ser o comprimento da sombra, tá? Projetada por esta árvore de 5 metros. Tá legal? Perfeito. Vamos seguir a nossa aulinha aqui. Próximo aqui, ó. O próximo, ele envolve dois triângulos retângulos. Olha que legal aqui. Ele fala assim, ó, um observador vê um edifício construído em terreno plano sob o ângulo de 60 graus. Então o camarada está aqui e ele vê o edifício completo com um ângulo de 60 graus. Ele vê a altura aqui, 60 graus. Se ele se afastar do edifício mais 30 metros, ou seja, ele está aqui. Se ele se afastar 30 metros, passará a vê-lo sobre o ângulo de 45 graus. Aí a pergunta é, calcule a altura do edifício. Muito bem, muito bem. Esse exercício é um exercício um pouquinho chatinho, né? Por quê? Porque nós temos que visualizar aqui, ó, que tem dois triângulos, tá? Ó, vamos pegar primeiro de 60 graus aqui, ó. Nós temos um triângulo que aqui mede 60 graus. Aqui é X, e eu não tenho mais informação nenhuma, porque essa informação da hipotenusa aqui, ó, não serve nada. Então aqui é X. Eu não tenho essa medida aqui, ó. Eu não sei a primeira distância do prédio, mas eu posso chamar ela de Y. Tudo bem? Vamos chamar aqui de Y. A próxima, o próximo triângulo que eu tenho, ele tá assim, ó, assim, né? O desenho mal feio da bexiga, só. Aqui, ó, aqui é 45. Tá? Aqui é X. Agora, olha que interessante. Esse pedacinho mede 30. Esse outro pedaço eu chamei de Y. Então, vocês concordam comigo que daqui até aqui é esses 30 metros mais esse Y. Então, aqui a parte de baixo eu posso falar que é 30 mais Y. Beleza? Bom, só que eu tenho informações aí, né? Aqui, ó. O ângulo é 60 graus. Aqui o X é o cateto oposto e o Y é o cateto adjacente. Tudo bem?
Aqui o ângulo é 45 graus. O x é o cateto oposto. E o 30 mais y é o cateto adjacente. Beleza? Bom, vamos pensar aqui, ó. Esse aqui. Qual a fórmula que relaciona mesmo cateto oposto e cateto adjacente? Olha lá, ó. Tangente, ó. Cateto oposto e adjacente. Nos dois, tá certo? Então, vamos pensar nesse aqui, ó. Vamos colocar aqui porque vai ficar longo. Tangente de 60 graus é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, x sobre y. Tangente de 60 graus, aqui ó, tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, vamos colocar aqui, ó, raiz de 3 é igual a x sobre y. Tudo bem? O que nós podemos fazer? Veja, eu posso pegar aqui, ó, esse y que está dividindo o x passar para lá. Então, ele está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 3 vezes y é igual a x. Ou, vamos só inverter a ordem, x é igual a raiz de 3 y. Tá certo? Olha, essa é a situação. Beleza? Vamos parar aqui porque eu não tenho y, não tenho x, né? Vamos pensar no segundo agora. Ó, tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 30, mais y. Ó, um dos valores que eu mais gosto é a tangente de 45. Ó. Tangente de 45 graus vale 1. Então eu troco aqui, ó. 1 é igual a x sobre 30 mais y. Esse 30 mais y, vamos passar ele para lá, vai multiplicar por 1. E 30 mais y vezes 1 é 30 mais y. Então vai ficar assim, ó. 30 mais y é igual a x. Vamos só inverter a ordem. X é igual a 30 mais y. Olha que maravilha. Beleza. Aí você fala, professor, não saímos, nadamos e morremos na praia? Não. Você concorda que esse x, a altura do prédio aqui é o x, o camarada olhando daqui, esse x, ou olhando daqui, o x é o mesmo? Quem está aqui nos 60 graus, vamos supor que o prédio tem 20 metros. Quem está daqui olhando o prédio tem altura 20 metros. Se afastar um pouco, o prédio continua 20 metros. Ou seja, esse x e esse x são o mesmo. Se esse x e esse x são o mesmo, significa que isso aqui, ó, é igual a isso aqui. Tá certo? Então, eu posso dizer que a raiz de 3, 30 mais y, por exemplo, 30 mais y é igual a raiz de 3y, né? Ou vamos, espera um pouquinho aí, deixa eu pegar minha borrachinha aqui, vamos só inverter um pouquinho para a gente não ter trabalho aqui, ó. Vai ficar melhor para a gente visualizar e a gente vai desenvolver menos trabalho. Vamos pegar aqui a raiz de 3y. Por que eu estou pegando esse? Porque a raiz de 3y é maior que o y. Raiz de 3, lembra que é 1,7 alguma coisa? Então aqui, ó. Raiz de 3y é igual a 30 mais y. 30 mais y. Tudo bem? Vamos passar esse y para lá. Raiz de 3y menos y é igual a 30. Esse exercício aqui, ó, ele não deu uma dica com relação à raiz de 3, tá legal? Mas eu já tinha dado a dica no exercício anterior, que dizia que a raiz de 3 vale 1,73. Então aqui, ó, 1,73 y menos y é igual a 30. R$1,73 menos R$1, é óbvio que sobra 0,73. Então, isso aqui, ó, menos isso, vai dar 0,73y igual a 30. O camarada está multiplicando, vai passar dividindo. Y é igual a 30 dividido por 0,73. Vamos fazer? 30 dividido por 0,73. 41,09.
eu posso arredondar esse 0 para 1, vai ficar y é igual a 41,1, certo? Agora, mas o que representa esse 41? É essa distância, a primeira distância aqui, que é justamente a pergunta. Se ele se afastar do edifício, calcule a altura do edifício. Aqui, ó. A altura do edifício é x. Eu calculei o quê? Y, que é essa distância. Agora, o que eu posso fazer? Aqui, ó. X é igual a 30 mais y. Então, aqui, ó. X é igual a 30 mais y. Então, x é igual a 30 mais 41,1. Então, 30 mais 40 dá 70. Então, 71,1 metros. Essa é a altura do edifício. Então, resposta, 71,1 metros. Essa é a altura do edifício. Gente, é claro que ficaria mais simples de repente, né? Se eu tivesse, ao invés de isolado o x aqui, isolado o y. Mas o resultado final seria o mesmo. Tá legal? Vamos para o último exercício aqui, que eu acho que vocês já estão cansados, eu já estou falando bastante aqui, né? O último exercício, né, não vai fugir muito do que nós já estávamos vendo, que ele fala assim, determine a altura do prédio na figura. Ele me deu a figura, certo? Ele me deu aqui, ó, essa distância de 60 metros, o ângulo de 30 graus, e ele quer saber a altura, vamos chamar essa altura de x. Então eu tenho o ângulo de 30 metros, certo? Eu tenho, o ângulo de 30 graus, a altura que é o cateto oposto e o 60 que é o cateto adjacente. Não tenho a hipotenusa, ó, tá? Muito bem, qual é a fórmula que relaciona oposto e adjacente mesmo? Aqui, ó, tangente. Então nós temos a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente, que é 60. A tangente de 30 graus, que é 30 graus tangente, raiz de 3 sobre 3. Então, nós temos raiz de 3 sobre 3 é igual a 60, x sobre 60. Eu querendo inverter a ordem aqui, aí não funciona, né? X sobre 60. Multiplicamos em cruz, o que nós teremos? 3 vezes x, 3x. 60 vezes raiz de 3, 60 raiz de 3. O 3 vai passar dividindo, x é igual a 60 raiz de 3 dividido por 3. X vai ser igual a 60 dividido por 3, dá 20 raiz de 3. Bom, como ele não me deu informação nenhuma, eu poderia encerrar por aqui, dizer que a altura do prédio é 20 raiz de 3 metros. Mas ele poderia também ter me dito que a raiz de 3 vale 1,73. Não é isso? Então, o que eu faria? 20 vezes 1,73, né? Que daí me daria com mais certeza a altura. Então, 20 vezes 1,73. Opa! Essa minha calculadora aqui, ela não tem jeito, né? 20 vezes 1,73. Olha lá. X seria igual a 34,6. Ou seja, qual é a altura desse prédio? Resposta: 34,6 metros. Beleza, turminha? A dica aí é a seguinte: pesquisem na internet, voltem a estudar a parte da trigonometria no triângulo retângulo, que esses são exercícios básicos, né? Existem exercícios aí interessantes e é conteúdo de vestibular, é conteúdo de Enem, tá bom? Valeu, gente. Deus que abençoe a todos. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.